Olá, hoje a gente vai mergulhar numa metodologia de pesquisa bem interessante, o histórico de vida vivida. Temos aqui um material, o histórico de vida vivida.pdf, que explica direitinho. A nossa ideia é entender o que é isso, como surgiu e por que é tão relevante, né, em várias áreas. Prontos para essa exploração? Ok, então vamos lá. Para começar, o que quer dizer exatamente investigar a vida vivida de alguém? O que se busca com isso? Então, olha, essencialmente a gente está falando de uma pesquisa qualitativa. A ideia central, como esse material que a gente leu aponta, é compreender a trajetória inteira de uma pessoa, sabe? As experiências dela, os sentidos que ela dá para essa jornada toda, desde a infância até o momento presente. O foco não é em números assim, mas na narrativa mesmo, na história que a pessoa conta, nas memórias, nas vivências, né? É buscar o significado que a experiência tem para aquela pessoa. Entendi. Então o foco é no significado que a própria pessoa atribui. Interessante. E essa ideia de dar tanto valor para a história individual, de onde ela vem, parece que tem uma história própria também, certo? Ah, com certeza. Tem sim. As raízes são bem interessantes e mostram, assim, uma evolução, né? O documento menciona que isso começou lá no início do século XX, na antropologia, com o Franz Boas, que documentava as histórias de vida de povos indígenas para entender melhor as culturas deles de uma forma mais profunda. Depois, lá pelos anos 20, a Escola de Chicago, na sociologia, usou umas abordagens parecidas, né, para entender a experiência dos imigrantes na cidade. Uhum. Então começou com um foco mais de registro etnográfico, digamos assim. Exato. Isso. Mas a fonte que a gente tem aqui, ela destaca uma mudança importante que aconteceu na Europa, principalmente ali nas décadas de 70 e 80. Ali o foco deu uma deslocada, sabe? Não era mais só coletar os fatos da vida da pessoa, mas sem analisar como a própria pessoa constrói o sentido da vida dela através da narrativa que ela conta. A história contada passou a ser vista como uma interpretação ativa daquilo que foi vivido. Entendi. Essa mudança para como a pessoa constrói o sentido, isso é chave, né? E na prática, como é que se coleta essa vida vivida? Imagino que não seja, sei lá, uma entrevista comum, só de pergunta e resposta. Geralmente não é, não. O processo que o material descreve envolve muitas vezes entrevistas longas, bem abertas, quase como conversas guiadas assim. A ideia é permitir que a pessoa conte a história dela com liberdade, no tempo dela. O pesquisador grava essa narrativa toda e depois, claro, vem a parte da análise cuidadosa, né? Interpretando o que foi dito, às vezes cruzando com outros materiais, tipo cartas, diários, se a pessoa tiver e permitir o uso, né? É o mergulho mesmo na subjetividade. Certo. E o material até menciona que a memória pode ter falhas, né? Como é que os pesquisadores costumam lidar com isso pelo que a gente leu? Deve ser um desafio, imagino. É, esse é um ponto crucial e a fonte aborda isso bem. Não se trata tanto de ficar checando cada fato como se fosse um detetive, sabe? A questão é mais entender a verdade narrativa da pessoa. Ou seja, como ela se lembra, como ela organiza as experiências dela, o que ela escolhe destacar ou talvez até omitir. Ah, faz sentido. Às vezes, claro, dá para cruzar informações com documentos ou outras fontes, se for relevante para o estudo. Mas o foco principal continua sendo a perspectiva de quem narra e o significado que aquela memória tem para ela naquele momento, entende? A coerência interna da história contada e a reflexão do próprio pesquisador sobre o processo são fundamentais aqui. Entendi. O foco é mesmo a interpretação da pessoa sobre a própria vida. Agora, pensando nessa profundidade toda, né, e na intensidade do método, onde é que ele tem se mostrado mais valioso? O material cita várias áreas, né? Sim, a aplicabilidade é bem ampla. Em vez de só listar, vamos pegar alguns exemplos que o documento destaca, né? Na educação, por exemplo, ajuda a entender como a identidade de um professor se forma ao longo da carreira. Sabe, para além do que dizem as políticas educacionais, é o lado humano da profissão. Na sociologia, permite capturar nuances, detalhes da experiência da migração ou da exclusão social, coisas que os dados gerais, os números, não mostram. Revela barreiras, mas também estratégias de superação muito pessoais. Uhum. Entendo. Então, em vez daquele retrato geral, a gente tem um close-up na experiência humana dentro desses contextos maiores. E qual seria, então, o grande trunfo dessa abordagem?
O que realmente a diferencia? Olha, o ponto mais forte, e que a nossa análise aqui destaca bastante, é justamente o poder de dar voz, de dar visibilidade para experiências que muitas vezes ficam meio à margem, Tudo né? bem. Nas pesquisas mais tradicionais, mais quantitativas, permite uma compreensão muito íntima de vivências que são únicas. E, o que é crucial, como o documento enfatiza bem, conecta essa trajetória pessoal com processos sociais e históricos mais amplos. Mostra como o individual e o coletivo estão ali, ó, entrelaçados. Essa conexão entre o micro e o macro parece ser o ponto central mesmo. Mas imagino que essa profundidade toda deve exigir muito tempo, muita dedicação, não? É um ponto que o material também levanta como desafio. Ah, sem dúvida, a fonte é bem clara quanto a isso, demanda tempo, exige uma sensibilidade ética muito grande na relação com quem está contando a história e uma análise bem cuidadosa depois. Não é um método rápido, de jeito nenhum, mas o argumento implícito ali é que a profundidade e a riqueza dos insights que você consegue, bom, elas compensam o esforço, sabe? Oferecem um tipo de conhecimento que outras abordagens dificilmente alcançariam. É como o resumo do material conclui de forma bem direta. Contar a própria história ajuda a entender o mundo. E essa história importa. Ponto. Então, para a gente amarrar isso tudo, olhar para a história individual com essa lente do histórico de vida vivida nos dá uma perspectiva poderosa para decifrar contextos sociais maiores. Seria isso? Exatamente. Se a gente conecta isso ao quadro geral, percebe que essa metodologia não só complementa os dados quantitativos, mas ela oferece uma compreensão das nuances, sabe? Das contradições, da complexidade toda da experiência humana, algo que os números sozinhos, isolados, não conseguem captar. Valoriza a narrativa como uma fonte legítima e muito rica de conhecimento. E isso, né, nos deixa com uma reflexão interessante, acho que inspirada por essa análise toda que fizemos. Se a história de vida de uma pessoa fosse documentada dessa maneira, assim, bem detalhada, que conexões inesperadas poderiam surgir entre as vivências mais íntimas dela e as grandes marés da história social que ela atravessou, né? Fica aí algo pra gente pensar.